Só imagina que por um momento você reencarnou em outro mundo e ganhou habilidades divinas dadas por Deus, e usando essas habilidades, você vai se estabelecer nesse novo mundo e derrotar monstros poderosos e fazer amigo. Então pessoal, hoje nós estamos no anime Isekai Nobiri Nouka. Hirako é um cara de 39 anos que está se mantendo vivo respirando através de aparelhos, até que ele não resiste e morre. No vida após morte, ele se encontra com um deus, que fala que tem culpa na morte dele, porque sem querer ele errou no julgamento divino, dando uma vida digna de um pecador para uma pessoa do bem. Então por esse motivo ele lhe propõe dar uma nova vida, ou reencarnando em um mundo de fantasia. Ele pergunta se ele tem algum pedido. Hirako pede apenas que ele possa ser apenas um agricultor e viver em um lugar afastado da civilização. Deus atende o pedido dele, dando a habilidade divina chamada Ferramenta de Agricultura Onipotente. Hirako acorda no meio da floresta e está muito feliz por ter conseguido ficar em pé. Então ele usa sua habilidade e acaba aparecendo em sua mão uma enxada, o possibilitando de arar a terra em um solo duro com facilidade. Ele percebe que enquanto está usando a ferramenta onipotente, ele não gasta energia do seu corpo. Vendo que está em um lugar que não conhece, ele precisa garantir água e comida. Após passar horas procurando por um rio e não conseguir achar, ele decide se estabelecer perto da maior árvore da floresta. Hirako usa a ferramenta onipotente para tomar forma de uma pá e começa a cavar, procurando por água. Não demora muito para ele conseguir encontrar. Já com água adquirida, ele começa a limpar o local para construir sua base, utilizando a ferramenta com a forma de um machado para cortar uma árvore. Ele fica surpreso com a força que ele ganha usando a ferramenta. Hirako aproveita a madeira da árvore para construir sua cabana. Entretanto, o sol está se pondo, então ele cava um buraco no tronco da maior árvore da floresta para servir como abrigo temporário. Pela manhã, enquanto Hirako preparava para arar a terra, ele foi atacado por um monstro coelho, mas o prota consegue derrotá-lo facilmente, obtendo a carne para se alimentar. Em seguida, ele volta a arar a terra, pensando em quais legumes e fruta ele deseja plantar. No entanto, ele lembra que não tem nenhuma semente para o plantio. Porém, já no outro dia, ele se dá conta que todo o local foi arado e tem planta brotando. O garoto feliz decide construir uma cerca e cavar uma trincheira ao redor da sua base para evitar que os monstros destruam sua plantação. Ele aproveita para construir sua cabana com as madeiras empilhadas como parede. E por não conseguir levantar a parede de madeira muito alto, ele cava pelo lado de dentro, para ganhar profundidade, e finaliza usando casca da árvore como telhado. Do lado de fora, ele encontra um casal lobo, e os alimenta com a carne de um monstro javali, que ele havia derrotado. De repente, a loba começa a sentir dor, porque está prestes a dar à luz. E sem saber o que fazer, ele leva a loba para a cabana, porque é mais seguro do que deixá-la dar à luz do lado de fora. Para não ficar frio durante a noite, ele acende uma fogueira na porta da cabana. E para não incomodar, o prota vai dormir no abrigo temporário. Quando acorda, ele vai até a cabana e a loba já havia dado à luz. Como os lobos gostaram do local, Hirako construiu uma nova cabana para ele. Algum tempo depois, a plantação de tomate já estava pronta para a colheita. Os lobos começaram a fazer uma patrulha no local, derrotando os monstros que se aproximavam. Então o prota decidiu dar nome para eles. O macho se chama Kuro, a fêmea Yuki, e os lobinhos se chamam Kurochi, Kurone, Kurosan e Kuroyon. O deus que reencarnou o protagonista decide verificar como ele está e percebe que cometeu outro erro, porque ele mandou o garoto para uma floresta cheia de criaturas extremamente perigosas. Enquanto isso, Hirako descobriu um fato interessante para plantar utilizando a ferramenta onipotente. Basta ele pensar na fruta e legumes ou em qualquer outra planta enquanto ara a terra com a ferramenta. Brincando com os lobos, o garoto se diverte e percebe que a solidão poderia ser insuportável se ele não tivesse os encontrado. Sem contar que, acompanhado por um lobo, ele consegue explorar a floresta sem se perder ou ser atacado por alguma criatura, e graças a isso ele consegue encontrar um rio. Logo quando o inverno chegou, ele tentou usar um casaco feito com a pele do coelho. No entanto, era muito fedorento, a ponto de ele não conseguir usar, mas o lobo trouxe uma aranha gigante que conseguiu produzir tecido, usando a pele do coelho, a qual ele já havia desistido. A aranha conseguiu fazer um casaco que não ficou com mau cheiro, também fez uma roupa de cama e uma cortina para bloquear o vento gelado. Como gratidão, ele deixou a aranha morar na maior árvore da floresta. Ele deu o nome de Zabuton. Após o inverno, os lobos, que eram filhotes, saíram para a floresta, e pouco tempo depois eles voltaram, acompanhados como um casal. Para completar,
tarde, Zabuton apareceu com um monte de filhotes. Quando ele estava se preparando para arar a terra, Zabuton tocou o alarme de intruso, e então o lobo veio buscar o Hiraku. Chegando lá, ele se depara com uma garota, que havia entrado em combate com os lobos. Ela pede ajuda, e o prota se aproxima para ajudar. Entretanto, ela morde seu pescoço, para se recuperar. Voltando ao seu tamanho original, ela se revela ser uma vampira. Mas os lobos atacam ela novamente. Hiraku pergunta se ela é sua inimiga. A garota responde que não. Então o prota manda ela sugar seu sangue para se recuperar. Em seguida, ele leva ela até sua base e a garota fica impressionada, vendo vários tipos de plantas que ela nunca tinha visto. Hiraku aproveita e dá um tomate para ela provar. A garota fala que a textura é estranha, mas tem um gosto maravilhoso. Já no final do dia, ela se apresenta como Lu e ela está fazendo uma pesquisa sobre plantas medicinais. Lu conta que está naquela floresta devido a uma pequena briga que teve com um nobre, porque ele estava tentando roubar a sua pesquisa. E depois que ela fugiu, ele mandou um perseguidor atrás dela. O prota fala que tem um pedido e pergunta se ela gostaria de namorar com ele. Lu fala que aquele é um pedido meio repentino e também tem gente perseguindo ela, além de ser uma vampira. Mas o prota fala que não se importa. Ela toda corada aceita o pedido dele. No outro dia, ele pergunta por que ela ficou pequena de novo. Lu responde que é para sua proteção, porque ele não vai pensar em fazer nada enquanto ela estiver com aquele corpo. Zabuton toca o alarme novamente. O prota corre até lá para ver o que aconteceu e se depara com uma garota anjo que havia sido derrotada pelos lobos e capturada pela Zabuton. Hiraku a liberta e ela usa sua magia para se recuperar. A garota anjo conhece a Lu e fala para ela parar de resistir e se entregar. Já na cabana do prota, a garota anjo se apresenta como tia. Ela pergunta quem é aquele homem. Lu, toda corada, fala que é seu marido. Tia conta que está perseguindo Lu, porque um nobre colocou uma grande recompensa para quem capturar ela. A garota vampiro pergunta se a tia também quer morar ali, apresentando o local como um ótimo lugar para se viver, e a leva para ajudar a fazer a colheita. Tia prova um morango pela primeira vez e gosta muito da fruta. Alguns dias depois, tia pergunta se eles podem expandir a produção de morango, mas o Hiraku fala que muito provavelmente eles não darão conta de colher todos os morangos e nem de comê-los. Ele vê os lobinhos e decide construir uma nova área para os lobos, devido à família ter aumentado rapidamente. Os filhotes de Zabuton se despediram e saíram para a floresta. Tia fala que também ia sair, mas ele não precisa se preocupar, porque não vai demorar muito para ela voltar. Algum tempo depois, ela volta acompanhada por algumas elfas e lhe pergunta se elas podem morar ali. Tia conta que todas elas moravam em um vilarejo bem ao norte. No entanto, a maioria do seu povo foi exterminado quando foram arrastados para as guerras dos humanos. Desde então, os poucos elfos que restaram estão vagando procurando por um novo lar. A garota vampiro fala que é uma boa ideia, pergunta qual a idade delas. Lia fala que é a mais velha, tem pouco mais de 400 anos de idade. A mais nova tem em média 300 anos de idade. Hiraku concorda e apresenta Zabuton e os lobos, o que acaba causando medo, fazendo ela desmaiar. De imediato, o prota corta algumas árvores para ajudar elas a construir sua própria casa. E não demora muito para terminar. Logo, elas acostumaram com a vida ali e ajudaram na melhoria do local. Lia fala que a única coisa que falta é repovoar seu clã. Após um dia de colheita, Lia pergunta se elas podem usar o trigo para fazer pão. O prota responde que sim. Todas elas trabalharam juntas para preparar o pão. O garoto fica feliz em comer pão pela primeira vez, depois que veio para esse mundo. Hiraku pergunta para Lu se aquela terra onde eles estão morando pertence a alguém. Lu responde que aquela floresta está sob o domínio do Lorde Demônio. O prota fica preocupado que possa dar algum problema. Lu pergunta se ele recebeu algum tipo de apoio quando começou a construir. Hiraku responde que não. Lu fala que então ele não precisa se preocupar, já que construiu tudo aquilo sozinho. Então aquela terra pertence a ele. Assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários.